63 anos atrás, de antigos proprietários, pesado, mas isso foi há 63 anos atrás. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu vim trazer um resgate de fractais de alma de ambientes. Mas antes de contar essa história, se inscreva aqui no meu canal, deixe um like, ative o sininho, espalhe esse vídeo para as pessoas, porque às vezes as pessoas precisam desse tipo de ajuda. E aí chega um vídeo desse e ela fala, poxa, era isso que eu estava precisando nesse momento. E aí a gente também consegue ajudar muito mais pessoas. Essa história de hoje é sobre o resgate de fractais de alma para ambientes. Então tá aqui embaixo, tem meu site. Eu já falei em outros vídeos, existe o resgate de fractais de alma para pessoas, para animais, para empresas e para ambientes. Uma cliente me solicitou o resgate de fractais de alma para ambiente porque ela não estava se sentindo bem há muito tempo na casa. Então, sempre tinha uma energia estranha. E ela falou, olha, há muito tempo não é legal a energia dessa casa. Não é mesmo. Eu não sei o que pode estar acontecendo, porque faz muito tempo que a gente reza, a gente manda benzer a casa, mas nada acontece. Qual que é a diferença do RFA para ambientes? Quando eu ancoro com a egrégora me traz a quantidade de portais abertos que tem nessa casa. O que são os portais? São os portais que tem a passagem para outros espíritos entrar na casa, ficar lá vagando, tipo, se tornar um obsessor, se tornar um parceiro de afinidade seu. Então, primeira coisa que a gente faz na mesa é identificar quantos portais estão abertos. Aí estão lá, sei lá, 10 portais abertos. A gente vai lá e fecha esses portais. Então tem muita coisa, tem muita energia envolvida nos terrenos e a gente nem sabe onde está morando, a gente não tem nem ideia, às vezes, da onde a gente está pisando. E a pessoa se sentia mal na casa, né? E fazia tempo que a pessoa morava lá, mas nunca melhorava. E o outro aspecto que a gente entra aqui é aspecto de limpar o local. Então eu preciso entender qual é a quantidade de aspectos que tem o local para ser limpo. Então proprietários desencarnados, magias com sacrifício humano, magias com sacrifício de animais, enfim, tem vários aspectos que a gente precisa entender para limpar. Então, a pessoa me dá o endereço completo da casa, que quando eu ancoro com a minha egrégora, eles vão lá nesse endereço, eu faço tudo à distância, tá, gente? É tudo à distância. Depois eu volto para dar um feedback no vídeo, eu faço um call com as pessoas e explico o que deu na ficha de anamnese, qual foi a apometria que saiu, o recado, enfim. Aí eu dou um retorno, mas é tudo à distância, mesmo porque eu tenho um lugar reservado para ancorar com a egrégora, né, que já está consagrado lá. Então é muito mais fácil e rápido para fazer, que tá tudo lá na mão. Bom, então o que eu descobri dessa cliente? A casa dela tinha, porque já foi fechado, tá? Tinha 6 portais abertos. E ela falou que via muito espírito, via muitas coisas, às vezes, né, ela via as coisas, achava que era coisa da cabeça dela, enfim. Mas aí a gente já, são 6 portais, vamos fechar os 6, já está fechado. E ela falou que teve uma melhora muito grande na casa dela, de energia, muito mesmo. Por quê? Imagina 6 portais abertos dentro de uma casa, quanta energia que tá passando por lá. Entra e sai um monte de entidades aí, com cada um com a tua energia, boa ou ruim. Então, a gente já fechou e já melhorou muito o clima dentro da casa. E aí, o outro ponto é o tipo de energia que a gente tem que tratar lá e tem que resgatar as entidades ou as pessoas que ficaram lá presas naquele momento que foram, né? Então, vamos lá. Aqui deram 8 tipos de energias diferentes para tratar. Primeiro, é uma energia que foi identificada há 8 anos atrás, que é de proprietários desencarnados, tá? Bate muito porque uma das pessoas na casa nessa época, mais ou menos, e tava lá. A pessoa fica vagando às vezes, não entende. Às vezes tem por conta de religião, ou por conta de não conhecimento, né? A pessoa fica vagando e fica na casa. E tem muitos casos assim, tá, gente? Então, uma das energias que a gente achou foi essa. Quando eu falo a gente, eu com a egrégora, tá?
Outro tipo de energia que foi achada lá foi magias com sacrifício humano. Forte, né? Imagina, magias com sacrifício humano. Essa energia foi detectada há 43 anos atrás. E aí as energias daquelas pessoas que foram sacrificadas estão lá até hoje. Por isso que às vezes o ambiente não é legal e você às vezes passa mal, tem doença, tudo acontece dentro daquela casa e daquele terreno onde foi feita a casa. Outro aspecto foi trabalhos de magia, que tem a ver com o sacrifício, né? Há 50 anos atrás. Então, mais para trás ainda, já aconteciam esses trabalhos de magia naqueles terrenos lá por perto, né? Ou, se não, no próprio terreno. Magias com sacrifícios de animais também acontecia há 62 anos atrás. Então, antes ainda, acontecia esses sacrifícios, mas aí nessa época era com animais. Há 70 anos atrás, esse terreno foi usado como local de desova de corpo. Não precisa falar mais nada, imagina a energia que tem lá. Há 100 anos atrás, teve uma invasão de terras nesse local. Imagina as brigas, as consequências de tudo isso. Então, essas energias ficam todas impregnadas lá naquele terreno. E a pessoa faz a casa naquele terreno, a energia tá lá, ela não vai sair. Se você não limpa, ela não sai. E aí você começa a não ter uma vida tão boa, tão saudável, do jeito que você queria. E você acha que é você acha que é a tua família, você acha que tá acontecendo alguma coisa. E não é. É a energia que tá lá, impregnada, lá naquele terreno. E 63 anos atrás, de antigos proprietários, pesado, mas isso foi há 63 anos atrás. E há 100 anos atrás, disputa de terras entre tribos. Óbvio, eram tribos antes. O que era o Brasil? Tribos. Então foi disputa e tinha também os portugueses, tinha os espanhóis, tinha toda essa história aí que a gente sabe, que a gente já estudou, e briga de território, não tem jeito, muitas mortes, né, invasão, enfim. Então, tudo isso estava impregnado lá. Estava, porque não está mais, tá? Estava impregnado lá naquele terreno. E no terreno, quando eu falo, é a casa e a vizinhança, tá? Quando eu faço o resgate de fractais de alma para a casa, os vizinhos também entram nessa, porque é o terreno, né? Todo aquele terreno dos vizinhos, da frente, de trás, do lado, eles também são impactados por essa limpeza, que é bom para todo mundo. Sem eles saberem, eles estão sendo limpos também, e com certeza o clima de morar naquelas casas vai ficar muito melhor, e eles vão até perceber, mas não vão entender por quê. Bom, aí eu fui dar um feedback para essa minha cliente sobre a casa, sobre os portais, expliquei o que era, por que ela se sentia daquele jeito, porque às vezes vinha depressão, porque às vezes vinham medos do nada, porque às vezes não conseguia dormir, insônia. E ok, expliquei para ela. E aí cheguei na parte do... Eu falei, olha, saiu uma coisa aqui que não tava nem na ficha, tá em outros, e a egrégora me trouxe, que há um tempo atrás pessoas foram enforcadas, o dono, o proprietário aqui nesse terreno. Ela falou assim pra mim, Thaís, eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Quando eu casei, ela mora nessa casa desde que ela casou. Eu fui procurar saber o que tinha naquele terreno. Ela descobriu na época que era um mosteiro de padres. Só que aconteciam vários sacrifícios naquele local e principalmente muitos padres. Eu tentando entender, falar, será que alguém, né, às vezes tinha alguma doença, tava louco? Existia mesmo. E eu não sabia, ninguém sabia. Ela falou, Thaís, ninguém sabia disso. E eu achei, pra mim, foi fantástico ouvir aquilo. Porque cada vez mais que eu dou retorno dos meus atendimentos, mais certeiro era uma coisa que ninguém sabia, só ela sabia. Ela e o marido, só que o marido já faleceu. E ela não contou pros filhos, porque os filhos iam ficar com medo, iam ficar pensando naquilo, né? Então, e não contou pra ninguém da família, porque a família fala assim, nossa, a casa dela, o povo foi energia ruim. Então as pessoas não contam mesmo, né? Pra que contar também? Já tá morando lá, não vai sair de lá, ok. Mas olha como que é muito certeiro, isso é muito, muito legal mesmo, né? A gente ter o feedback das pessoas. Eu adoro feedbacks, porque aí eu vejo que o trabalho que eu tô fazendo tá valendo a pena.
Tudo que eu deixei pra trás tá valendo a pena. Isso pra mim não tem preço, gente. Não tem mesmo. Ajudar as pessoas, limpar o ambiente, é uma coisa assim muito gratificante de verdade. Na verdade, eu não faço nada, né? Eu sou a ferramenta, quem faz é a egrégora querida do meu coração, que tá por trás de tudo isso, que é a egrégora de Santa Esmeralda. Mas eu trouxe pra vocês essa história porque eu achei muito interessante vocês também saberem alguns casos de ambientes. Eu vou trazer de animais pra vocês aqui também. Tem coisas na vida que realmente não tem preço. A gente conseguir ver o outro lado e ajudar as pessoas com ancoramento de entidades de outras dimensões. Por isso que meu canal chama-se Alma de Coruja. Eu sempre vi espíritos desde criança. Eu sempre conversei com os espíritos desde criança. A coruja tem um lado da sabedoria, de ensinamento, mas também tem um lado oculto, que consegue enxergar coisas no escuro que ninguém enxerga. Eu sou o arquétipo da coruja e trago para vocês as mensagens do outro plano para viverem melhor. É isso que era o meu foco. Muitas coisas novas virão, muitas coisas novas e doidas eu vou contar para vocês, mas por hoje é esse vídeo. Espero que gostaram dessa história de resgate de fractais de alma de ambientes. Se inscreva aqui no canal, dá uma olhada no meu site, porque lá eu estou explicando cada resgate de fractais de alma. Espalhem esse vídeo para outras pessoas, amigos, colegas, parentes, porque de repente eu consigo ajudar as pessoas, né, que estão precisando disso e tem vergonha de falar para a família, enfim. Então, espero contar com a ajuda de todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo vídeo.